A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um vídeo subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E no vídeo de hoje nós forneceremos subsídio extra da lição de número 8, que tem como título Naamã é curado da lepra. Dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos, estamos caminhando para o fim de mais um trimestre. Já passamos da metade do trimestre e hoje estaremos comentando a lição de número 8. Adultos, Naamã é curado da lepra. O texto áureo encontra-nos no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Verdade prática. Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 1 ao 10, os versículos 14 e dos versículos 25 ao versículo 27. Amém? Então vamos ao comentário desta lição de número 8. Naamã é curado da lepra. Então, nesta lição de hoje, nós damos prosseguimento, já estamos estudando desde lições passadas, estudamos o profeta Elias, estudamos o profeta Eliseu e aqui novamente vai entrar o profeta Eliseu em cena. Na semana passada estudamos 3 dos vários milagres operados por Eliseu, claro, pela instrumentalidade de Deus em sua vida, e agora vai acontecer novamente estudando apenas uma cura de que Eliseu foi usado para proferir para Naamã a cura que Deus daria para esse general sírio. E é um milagre que vai ser estudado nesta lição. Observe, na lição passada estudamos 3 dos vários milagres, e essa lição o autor reservou apenas uma lição para este milagre, que é a cura do Naamã. É a cura da sua lepra, porque a palavra de Deus, quando começa o capítulo 5 do livro do 2 Reis, já vai falar sobre esse general sírio chamado Naamã, que era o chefe do exército da Síria. E fala que ele era um homem valoroso, meu irmão. Era um homem que até Deus deu livramento para os sírios através deste homem, porque os irmãos lembram que Eliseu foi levantado juntamente com os reis de Israel e da Síria. Por quê? Porque quando Elias estava abatido, triste, o que foi que Deus falou para Elias? Levanta-te, Elias, e vai ungir a Jeú rei sobre Israel, e vai ungir a Azael como rei sobre a Síria. E certamente, meu irmão, Naamã fez parte, sim, dessas várias investidas da Síria no seu progresso através do seu exército. Então, Naamã era um homem que Deus olhava para ele e Deus já tinha um plano na vida de Naamã, porque através daquele homem, eu não tenho certeza que o poder de Deus, a palavra de Deus, o testemunho do Deus de Israel foi levado a outra nação e, se possivelmente, até a outras. Porém, o texto bíblico vem e fala no finalzinho já do capítulo 5, versículo 1 do livro de 2 Reis. Ele fala tudo isso de Naamã, aí ele termina o versículo falando, porém, leproso. Então, este homem, meu irmão, que era um comandante honrado, como o autor da lição fala, um homem honrado, meu irmão, que tinha influência no seu reino, era um homem valoroso, era um homem de guerra, certamente tinha várias estratégias de guerra, e não é à toa que ele estava à frente do exército da Síria, mas a Bíblia nos fala que ele era um homem leproso. Não se diz se ele pegou essa doença, em que fase de sua vida, se ele já nasceu com essa doença, não se sabe. Se sabe que ele era um homem leproso, certamente adquiriu em sua vida esta doença. Não sabe como, a Bíblia não explica, mas fala que ele era leproso.
Então, meus amados irmãos, nós vamos falar um pouco sobre este comandante, que era um comandante honrado, chamado Naamã. E Naamã, esse nome Naamã significa benevolente, meu irmão. Ele era um ministro do alto escalão, como nós estamos falando do governo sírio, e a Síria tinha a capital da Síria era Damasco, isso é bom a gente se situar. A capital de Israel, Samaria, a capital de Judá, Jerusalém, a capital da Síria, Nínive. Então é bom a gente situar no contexto geográfico para compreendermos. E Naamã era um ministro desse governo sírio, que tinha capital em Damasco. E certamente ele fez várias investidas contra Israel, porque Deus já levanta também o rei da Síria, Azael, para oprimir Israel. Em que sentido? Para que a família de Acabe fosse destituída do reino, porque Deus tinha falado que a família de Acabe teria o mesmo destino que a família de Jeroboão, ou seja, não teria descendência real, não teria perpetuação em seu trono, no trono de Israel. Por isso foi cortado. E dentre uma dessas investidas, meus amados irmãos, Naamã certamente levou uma menina cativa, levou uma menina escrava de Israel. E essa menina vai ser instrumento de bênção na vida de Naamã. Por quê? Porque ele certamente pegou esta menina e levou de escrava para ser sua ama, para ser um empregado, ou seja, uma ajudadora da sua esposa. E essa menina veio a se tornar, meu irmão, um agente do Senhor na casa de Naamã. Observe só que a escrava estava testemunhando o Deus de Israel. Ela estava em uma terra estranha, estava diante de pessoas que adoravam outros deuses, estava diante de uma outra cultura, de uma outra religião, mas mesmo assim ela conhecia ao Deus de Israel e tinha ouvido falar de quem era Eliseu, certamente, porque Eliseu tornou-se um homem conhecido. E ela não usou, meu irmão, do seu conhecimento de que o profeta era homem de Deus, que Deus agia na vida do profeta, mas ela agiu de benevolência, de misericórdia também para aquele seu senhor, porque certamente era um senhor bom. Embora tenha levado ela cativa, levado ela escrava, mas o tratamento dela não era como uma escrava, vamos falar assim. Era como se fosse uma pessoa mais da família que estava ali para ajudar e era tratada certamente como uma pessoa chegada da família. Porque se assim não fosse, meu irmão, eu não tenho dúvida que aquela menina não tomaria a dianteira para tentar aliviar a dor. Aliviar, meu irmão, a carga que aquele homem levava, porque certamente aquele homem não participava de muitos eventos que eram feitos no Palácio Real da Síria, certamente não, porque era um homem leproso e ficava certamente à distância nos seus eventos, nas suas festas, nas suas comemorações. E eu entendo desta maneira que a menina ali teve essa visão de Deus em sua vida, para que Deus viesse a operar na vida daquele homem e na vida daquela família, porque certamente ela via ali que aquele homem estava mal instruído enquanto a direção da sua religiosidade, estava uma religiosidade cega de uns deuses que não faziam nada, eram criações da mente do homem, mas em Israel existia um Deus que fazia, e tinha um profeta que era usado por Deus, que fazia as coisas acontecer, porque Deus operava em sua vida. E ela fala isso não diretamente ao seu senhor, mas à esposa dele. O que é que ela fala? Fala que em Israel há um homem chamado Eliseu. E fala para Naamã. Isso ela falando para a esposa daquele homem, falando para a esposa de Naamã. Que lá em Samaria tem um profeta. E ele pode restaurar a lepra de Naamã. E ela fala isso: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, porque ele restauraria a lepra do meu senhor. Isso ela falando para a mulher de Naamã.
Aí Naamã chega em sua casa, sua esposa chega e fala para Naamã: Naamã, assim e assim falou a menina que é lá da terra de Israel. Tudo que a menina falou, a esposa vai lá e fala para Naamã. E Naamã ouve aquilo, meu irmão. Certamente contou ao rei da Síria, e o rei da Síria diz: Naamã, vai lá em Israel, anda, e eu vou enviar uma carta ao rei de Israel. E a palavra de Deus fala que Naamã foi, tomou da sua mão ali 10 talentos de pratas e 6.000 ciclos de ouro, que dá o equivalente a 300 quilos de prata e a 60 quilos de ouro. 350 quilos de prata e 70 quilos de ouro. Isso é o equivalente a isso, meu irmão. O rei dá-lhe 10 talentos de pratas, que é 350 quilos, e 6.000 ciclos de ouro, que são 70 quilos de ouro, e 10 mudas de veste. E Naamã pega tudo aquilo, pega a carta do rei da Síria e vai até Israel. E a carta chega, meu irmão, até ao rei de Israel, porque Naamã está vindo com sua caravana e a carta chega ao rei de Israel. E a carta chega e o rei lê aquela carta e vê que Naamã vai ser enviado para que o rei de Israel restaure a sua lepra. Observe só, a menina fala: vai, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta lá em Samaria, que certamente ele restauraria ele da lepra. Aí o rei não entende o mistério que está acontecendo e manda Naamã procurar o rei de Israel e não o profeta, ou seja, vai procurar quem não pode solucionar o problema. E o rei de Israel recebe aquela carta e fica pasmado, porque ele imagina que a cidade vai ser atacada, vai ser novamente uma investida síria contra Israel, e fica perturbado, rasga sua veste, começa a se lamentar, a se prantear, porque ele fala: como que eu vou restaurar a lepra desse homem? Certamente estão buscando ocasião contra mim. Eu nada posso, eu nada consigo fazer. Como é que eu vou curar a lepra deste homem? Certamente eles estão buscando ocasião para nos atacar. Mas o rei fica preocupado, o palácio fica em alvoroço. Eliseu escuta a história e Eliseu intervém, porque sabia que Deus iria operar na vida de um estrangeiro, na vida de um homem que estava à parte da nação de Israel. E Eliseu ouve tudo aquilo e fala: por que tu rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E foi esse o recado que Eliseu manda ao rei. Eliseu mandou esse recado ao rei. O rei se acalma um pouco, manda certamente Naamã que toda a sua comitiva procurar Eliseu. Eu nada posso fazer, procura Eliseu. Eliseu, este é o profeta de Deus aqui em Israel. Ele veio e sucedeu a Elias, é o sucessor de Elias. E Naamã pega toda aquela sua caravana, toda aquela caravana pomposa com cavalos e carros e vai até a casa de Eliseu, certamente esperando que Eliseu lhe desse uma recepção de honra, uma recepção de honrarias, né? Convidasse-o para entrar, tocasse-o nele, falasse-o com ele, mas foi diferente o agir de Deus. Eliseu manda o seu moço Geazi dar o recado lá para ele. E a coisa lá que, não, Naamã, Eliseu não vai vir até ti. Não vai vir, você já veio até aqui. Eliseu falou, disse para você ir lá no Rio Jordão e lavasse nele 7 vezes. Quando você se lavar nele 7 vezes, 7 mergulhos lá, a tua carne te tornará. E você vai ficar purificado. Observe, meu irmão, que Eliseu, meu irmão, ele não foi até onde o poderoso general encontrava-se, não. O general que veio até ele.
Isto aponta para o fato de que o verdadeiro profeta de Deus, meu irmão, ele não precisa estar correndo atrás de pessoas poderosas. Ele não precisa estar correndo atrás de pessoas que têm nome na sociedade. E é o que acontece hoje. Os profetas querem estar, correm atrás de pessoas de influências para aparecerem nas mídias sociais, para aparecerem em lugares de destaque. Mas Deus não opera desta forma. Estão fazendo com que a palavra de Deus, o poder de Deus seja um mercado de mercadológico, vamos falar assim, de mercado, onde o capital fala mais alto, pessoas que estão buscando influências no meio político, no meio social, através do nome de Deus. E Eliseu fez diferente, fez o contrário, ele não saiu correndo atrás das pessoas influentes, das pessoas que tinham poder, porque era um general que estava na cidade lá de Samaria, estava lá em Israel, e estava querendo falar com ele, mas Eliseu não se preparou, ficou alvoroçado, vou me arrumar, vou me preparar e vou lá encontrar aquele homem, porque aquele homem é grande na terra. Não, Eliseu fica no seu lugar, quietinho, parado, sem procurar ir atrás de pessoas que tinham influência e nem muito menos cobiçar os presentes que ele trouxe, pois o Senhor era quem cuidava da sua vida. Ele era um profeta de Deus, sabia que Deus que lhe chamou tinha responsabilidade na sua vida, meu irmão. E Naamã fica frustrado, fica decepcionado com aquela recepção nada pomposa como ele imaginava, nada digna de um grande general, porque o homem de Deus não saiu nem para falar com ele, ele nem sabia quem era o homem de Deus, só sabia de ouvir, mas ele queria ver o homem de Deus, e o homem de Deus não se apresentou para ele, mas mandou o seu moço, Geazi, falar as palavras que Deus certamente tinha dado para ele, mas tudo isso era Deus trabalhando para mostrar a Naamã que o orgulho dele tinha que ser quebrantado, que o orgulho dele tinha que ser despedaçado e dar lugar à humildade. Era para dar lugar à humildade, porque além da cura física que Naamã estava precisando, ele precisava de uma cura espiritual, e a cura espiritual dele só viria, meu irmão, quando o orgulho dele fosse derrubado, fosse caído. E Naamã fica frustrado com aquela notícia, e ainda mais com a ordem de mergulhar no Rio Jordão, este rio que tem água suja, a água não é transparente, não é aquela água limpinha, cristalina. Por que o profeta fez isso comigo? Lá em Damasco, a capital da Síria, tem rios muito melhores, tem o rio Abana, e o rio Farpá, mas ele quer que eu vá nas águas do Rio Jordão. Mas o rio de Damasco não são melhores do que o rio de Israel? Não me poderia eu ir lá e me lavar neles para ficar purificado? E a Bíblia fala que ele volta. E se for indignado, certamente murmurando, falando, porque seu orgulho foi atingido. O orgulho de Naamã foi atingido. E Deus sabe trabalhar, minha irmã. Antes do milagre acontecer, Deus sabe como vai trabalhar. Porque além da cura espiritual, além da cura física, Deus queria trabalhar o lado espiritual na vida de Naamã. Deus queria trabalhar o lado espiritual, porque Deus poderia sim, naquele momento ali, fazer com que ele fosse curado, mas a restauração da sua vida não aconteceria. A sua espiritualidade continuaria a mesma. O seu orgulho continuaria o mesmo, a sua soberba, a sua arrogância, e nada de humildade estaria ao seu alcance. E ele volta triste, indignado, resmungando o seu caminho. Mas alguns de seus servos chegam para ele e falam: se o profeta lhe disse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Isso não é nada, meu Senhor. Se o profeta pedisse para você uma coisa muito grande, uma coisa absurda, mas foi uma coisa simples, só pedir para o Senhor ir lá e se lavar no Rio Jordão. Aí a palavra de Deus fala que ele vai lá, ele desce no Rio Jordão, 7 vezes mergulha no Rio Jordão,
conforme a palavra do que o homem de Deus tinha lhe falado. E a sua carne tornou, meu irmão. E tornou como a de um menino, e ele ficou purificado, ficou limpo. Limpo. A lepra sai, a cura acontece, certamente ele fica pasmado com o que aconteceu, porque era Deus operando em sua vida, meu irmão. E não foi através do misticismo, não. Como o autor da lição vem falar nessa parte aqui sobre o misticismo relacionado a esses 7, ao mergulhar 7 vezes ali, não tem nada a ver de mergulhar 7 vezes. É como a gente falou na lição passada, meu irmão. Para curar, Naamã não era necessário Naamã ir lá e mergulhar, não. Não. Se Deus dissesse mergulha uma vez, vai ser curado, não. Mas era para ver até onde é a obediência daquele homem. Porque Deus poderia dizer, mergulha lá 5 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Isso não tem nada a ver. E muitas igrejas hoje fazem essas campanhas, 7 segundas, 7 terças, 7 não sei lá o quê. 10, 15, Deus não trabalha, meu irmão, como o homem deseja, como o homem quer, não. Deus trabalha como ele quer. Por isso a verdade prática nos fala isso. Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que ele apraz. Então, meu irmão, não tem nada relacionado a querer generalizar, tem que ser 7 vezes, tem que ser 7 voltas, tem que ser 10, não sei o que. Não. Para Deus operar, Ele não opera segundo a minha expectativa, segundo a minha forma de querer que Deus faça alguma coisa. Não. Deus opera como Ele quer, meu irmão. Deus faz da forma como Ele quer. E Deus poderia dizer, mergulha 100 vezes, mergulha 50. O que estava em jogo ali era que Deus queria que o orgulho de Naamã fosse abatido, fosse tirado dele, fosse arrancado, porque estava enraizado em sua vida, e ele se tornasse uma pessoa humilde. E além de tudo, o milagre para acontecer tem que acontecer primeiro a obediência e fé. Ele tem que obedecer. Deus faz como Ele quer, como eu falei anteriormente, e nós falamos isso bastante na lição passada, mas Deus não trabalha com número. Ele age como Ele quer, e seu agir é sempre milagroso, meu irmão, e grandioso. Onde Deus age, meu irmão, não é preciso numerologia, não. Nem simbologia, muito menos superstição, porque o seu poder vai transcender e transcende tudo isto. E mesmo que não haja milagres, entenda bem, e mesmo que não haja milagres, Deus sempre está agindo, porque fé é isso, fé é confiar em Deus, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Isso que é fé. Eu continuar crendo em Deus. Mesmo quando as coisas não acontecem, meu irmão, do nosso jeito. Por isso Jesus falou em Lucas 4:27, muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então Naamã foi alcançado pela misericórdia de Deus. Isso no Antigo Testamento. E quando chega no Novo Testamento, não há nenhum indício de que seja possível, meu irmão, qualquer troca com Deus. Ou mesmo qualquer uso de numerologia, como muito acontece em igreja, para alcançar as bênçãos de Deus. Meu irmão, tem que ser 7 glória. E no 7º glória, Deus vai fazer. Deus não trabalha como o homem deseja. Deus trabalha como ele quer. E no Novo Testamento não há indícios nenhum de que essa prática seja uma prática que deva ser feita no meio do povo de Deus, não. O que está presente, meu irmão, no Novo Testamento é evidência da obra salvífica completa de Cristo lá na cruz, incluindo curas, incluindo bênçãos da parte de Deus, inclusive nos dias atuais. Por isso o profeta Isaías profetizou falando que ele levou sobre si as nossas dores, ele carregou sobre si as nossas
em enfermidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então estava sobre Deus. Deus ainda opera, meu irmão. E não é necessário simbologia, numerologia, misticismo ou qualquer outra parafernália que se usa para tentar atrair o povo, porque na verdade isso é um método de atrair o povo, que o povo gosta dessas coisas. O povo gosta dessas coisas, meu irmão. E as pessoas usam essa forma, que é como uma religiosidade mercadológica, que vai atraindo aquelas pessoas. E Naamã, quando é curado, a palavra de Deus fala que ele volta até o homem de Deus. E agora não fala qual foi os presentes que ele trouxe. Certamente alguns acreditam que o presente que ele trouxe deixou com o rei de Israel. Não se sabe quais os presentes agora que ele vai e oferece a Eliseu, porque ficou curado, ficou purificado. E ele reconhece que não há Deus em toda a terra, senão o Deus de Israel. E ele fala para Eliseu: Eliseu, agora eu te peço que tomes uma bênção do teu servo. E Eliseu olha para ele e disse: vive o Senhor, em cuja presença eu estou, que não a tomarei. E instou com ele para que eu tomasse, mas ele recusou. Eliseu recusou, meu irmão, os presentes de Naamã. Por quê? Porque era Deus trabalhando na vida de Naamã. Naamã, que era um homem que mandava, o que ele mandava se escrevia porque tinha que ser feito, porque ele era um grande general, um homem de grande pompa na Síria. Mas agora, meu irmão, Eliseu não aceita o presente de Naamã, as coisas que ele trouxe, porque certamente na cultura dele, meu irmão, os religiosos, entre aspas, vamos falar assim, que operavam ali nos templos pagãos, certamente cobravam. E não é diferente nos nossos dias. Hoje as pessoas cobram. Em tantos dias eu trago fulano, seu amor de volta. Em tantos dias eu faço isso, mas cobram. Nada é de graça. Isso não é de agora, isso remota desde os tempos antigos, meu irmão. Onde os falsos profetas, os idólatras, usavam isto, a religião, para um método de barganha, de sobrevivência. E Eliseu não aceita aquilo de Naamã. Não quero. Aqui em Israel é diferente. É para saber que Deus opera gratuitamente. Deus não precisa ser pago. Deus não é Deus de barganha que você paga porque recebeu. Não. Deus não é Deus de barganha, mas é Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus que opera sem pensar, meu irmão, em retribuição humana. Até porque quem é o homem para tentar agradar a Deus de alguma forma material? Não pode. O que Deus quer no homem é a verdadeira adoração. O que Deus quer no homem, meu irmão, é uma vida íntegra. O que Deus quer no homem, meu irmão, é uma vida que tenha compromisso com seus estatutos, compromisso com a sua palavra, compromisso com a sua obra, que é fazer com que o evangelho do reino se propague, se espalhe e que venha a alcançar vidas para que venham a se render ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. E Naamã aceita de bom grado aquilo. Tá bom, então eu vou embora, vou partir para a minha terra. Estava indo com a cura, sabendo que em Israel tem Deus, o Deus que faz acontecer. E Eliseu é um desses homens que não se deixou vencer, se deixou vender. Imagine, meu irmão, hoje em dia muitas pessoas recebem o convite para pregar em um determinado lugar. Tem vezes que não gasta nem passagem. Não perde, não deixa nem não gasta nem passagem, está com seu tempo livre para ir, mas mesmo assim cobra um absurdo para trazer uma mensagem. Não que seja errado a pessoa receber, tipo, vai para uma cidade diferente, a pessoa pagar passagem, pagar sua estadia, não. Mas é usar isso como uma forma de mercadológica, uma
essa religiosidade mercadológica é o que quer explorar. A partir do momento que ele começa a explorar, meu irmão, e a ganância humana agora vem fazer parte da sua vida para satisfazer a condição humana agônica, que busca sentido e precisa aplacar, meu irmão, tudo aquilo ali que ele quer, porque agora ele só pensa no dinheiro, então ele já se apegou demais ao dinheiro. Já deixou amar o dinheiro, começou agora a amar o dinheiro. Isso é a raiz de todos os males. Não é errado. Porque a pessoa que vive do evangelho, meu irmão, não deve explorar as pessoas através daquilo que Deus lhe deu. Quer usar ele no dom da palavra, da sabedoria, usar ele numa pregação, num louvor. Não é explorar, porque explorar é extrapolar aquilo que seria o justo. E Eliseu não aceita. Eliseu não aceita. Naamã volta, curado, restaurado, com a soberba desfeita, o orgulho caído, porque agora ele viu, teve uma lição de humildade, uma lição prática em sua vida, e ele está voltando para a sua terra. Mas ali junto a Eliseu tem um servo, o seu servo chamado Geazi. Observe, Eliseu seguiu tanto Elias, andou com Elias, foi o sucessor de Elias. E certamente Eliseu estava preparando agora um seu sucessor, que era Geazi, que estava ali, pondo água à sua mão, caminhando ao seu lado, vendo os feitos de Deus na terra de Israel. E Geazi estava ali com aquele homem de Deus seguindo. Mas Jesus está ouvindo tudo aquilo, porque ele é o discípulo agora de Eliseu, está aprendendo com Eliseu. E eu não tenho dúvida que Eliseu estava preparando aquele moço, meu irmão, para ser o seu substituto, como um profeta de Deus em Israel. Ouvi tudo aquilo, aqueles presentes tudo sendo negado, aqueles ouro, aquelas pratas, aquelas roupas, quanta honraria, quantas coisas maravilhosas. Daria para ter agora uma casa de luxo, quem sabe fazer uma piscina, fazer churrasco todo final de semana. E seu olho cresce. Eliseu fica em sua casa. Naamã com sua comitiva está voltando para a Síria. E lá vai Geazi agora atrás de Naamã. Desesperado, correndo atrás de Naamã. Desesperado. E ele vai e alcança Naamã. E Naamã tá vendo que tá vindo alguém atrás dele correndo. E ele sai do carro e vai encontrar. E ele chega para Jesus, vai tudo bem? Tudo vai bem. Acontece, general, que o meu senhor Eliseu me mandou dizer a você que eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, lá dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. 1 talento de prata e 2 mudas de veste. 1 talento de prata é 35 quilos de pratas, porque foram 10 talentos, então 10 talentos deu 350 quilos, então cada talento era aproximadamente 35 quilos de prata. E ele pede 35 quilos de prata e 2 roupas, 2 mudas de roupa. Era o suficiente. Disse Naamã. E Naamã, tá bom. Toma aí. Não 1 talento não, mas leva 2 talentos, 70 quilos de pratas. E amarrou aqueles talentos ali em 2 sacos, com as mudas de veste ali, e pôs sobre os seus moços, os quais levaram diante dele. E vem Geazi, todo feliz. Tá rico, né? É muita prata, roupa nova para andar agora. Agora no domingo ele vai bombar com aquela roupa de marca, aquela roupa bonita. E ele volta. E chegando ele à altura, a palavra de Deus fala da sua casa. Ele pega tudo aquilo e vem e guarda na sua casa. E despede os homens que se foram, porque Naamã mandou os seus 2 homens vir com ele, trazer aqueles 70 quilos, porque é 70 quilos, meu irmão, é pesado. E vai até a casa de Geazi e coloca lá dentro da casa de Geazi.
Geazi agora volta e vai se encontrar com Eliseu, meu irmão. E Eliseu fala e chega assim para Geazi: Geazi, de onde tu vens? E Geazi fala: teu servo não foi a lugar nenhum, nem para um lado nem para o outro, não fui em lugar nenhum. Meu irmão, o homem de Deus que é guiado por Deus, Deus fala com ele, meu irmão. Não adianta tentar esconder as coisas de Deus, porque Deus vai trazer à tona o que está escondido, meu irmão. Muitas coisas estão sendo colocadas debaixo do tapete, pensando que Deus não está vendo. Ele está escondendo do homem, mas Deus vai trazer à luz, meu irmão, o que estão fazendo na casa dele, de forma que estão desonrando a Deus, de forma que estão menosprezando, estão manchando a santidade de Deus, estão transgredindo, meu irmão, os mandamentos divinos, fazendo coisas indevidas. E Deus não deixa os seus servos fiéis serem enganados, meu irmão. E aconteceu isso com Geazi. Porque Eliseu olha para ele e fala: porventura não foi contigo, Geazi, o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas, Geazi. E eles olham para Geazi e falam: portanto, Geazi, a lepra de Naamã se pegará agora a ti, porque tu trouxe maldição para ti, Geazi. O plano de Deus na vida daquele homem foi operado. Ele recebeu a cura física, mas também recebeu a cura espiritual. Porque o que Deus falou tem um propósito, não é como eu quero, não é como tu quer. E para mostrar que Deus não é Deus que se compra como ele achava que Deus era que se compra, como na terra dele lá, que para fazer rituais, sacrifícios e holocaustos tinha que pagar alguém para aquele alguém executar tudo aquilo, e alguma coisa que ele quisesse buscar ou consultar tinha que ser pago. Em Israel, o Deus de Israel é diferente. Deus opera não conforme o homem quer, não conforme a condição financeira do homem, nem social, mas ele opera como ele quer. E tu foste lá, Geazi, porque o meu coração foi contigo quando aquele homem veio a te encontrar, quando tu estava indo num caminho, correndo, desesperado encontrar ele. E meu coração estava contigo, Geazi. Mas o que foi bênção para ele, vai ser maldição para ti. A lepra que estava sobre aquele homem, agora vai vir sobre ti. E a palavra de Deus fala, meu irmão, que Geazi ficou leproso diante, naquele mesmo instante, porque ele saiu já da casa de Eliseu leproso, meu irmão. Branco como a neve, porque a lepra tomou conta de todo o seu corpo, meu irmão. Isso nos dá a entender que tudo aquilo que Geazi pegou, a prata, as mudas de roupa, os alimentos, veio tudo contaminado com lepra. A lepra veio com aquilo ali. Por quê? Porque o amor ao dinheiro, a riqueza que Geazi teve, foi um método contrário à vontade de Deus de operar na vida de Naamã, aquele chefe do exército sírio. Meu irmão, então que nós, meu irmão, possamos meditar na palavra de Deus, meu irmão. Porque muitas das vezes o que pode ser bênção para uma pessoa pode se transformar em maldição para outra, assim como aconteceu na vida de Geazi. E Deus opera como nós falamos na lição passada. O milagre acontece, mas primeiro tem que haver obediência e fé. Tem que obedecer à voz de Deus. É uma ordem absurda, mergulhar 7 vezes é 7 vezes. Deus poderia operar ali naquele momento, quando ele foi na casa de Eliseu. Eliseu poderia dizer a Geazi: vai lá e fala para aquele homem que ele vai ser curado no momento que tu falares com ele. Mas não, o trabalhar de Deus foi diferente, porque Deus estava vendo além do que o homem consegue ver.
que era a cura espiritual, a cura interior que ele necessitava. Ele precisava cair do seu orgulho, sair do seu orgulho, sair da sua soberba e ser um homem humilde. E Deus operou desde aquela menina que foi levada cativa como escrava, porque ela foi usada como instrumento de Deus, como um evangelista naquela terra estranha. Porque ela foi usada por Deus, sim, para aquele general sírio voltar e saber que há Deus em Israel. E aquele homem volta, vem para Israel e recebe sua cura e volta curado. E certamente aquela casa, meu irmão, que era uma casa certamente que deveria ter deuses pagãos, deuses que transgrediam a imagem e a santidade do Deus de Israel, passou a ser um ambiente agora espiritual do Deus de Israel. Um ambiente em que a casa agora, todos ali serviam a Deus de Israel através de uma menina, que a Bíblia não fala nem o nome dela, mas ela estava lá. E era uma serva do Deus Altíssimo. E a Naamã recebe sua cura, volta para casa feliz da vida. E agora o servo de Eliseu, que certamente estava sendo preparado para ser o sucessor de Eliseu, comete uma falha grave, fica leproso e perde ali, é cortado o seu ministério em Israel. E ele hoje é lembrado como uma pessoa de má exemplo, uma pessoa que você não deve seguir o seu exemplo. Diferentemente de Eliseu, que seguiu a seu senhor Elias e o sucedeu no seu ministério. Então, meus amados irmãos, que nós possamos meditar nesta lição. Que os irmãos possam levar, meu irmão, a praticidade de vida para seus alunos, para que os seus alunos aprendam, sim, a história bíblica, porque nós estamos estudando esse trimestre uma lição histórica, mas que, além de tudo, tenha prática de vida, obediência, fé, meu irmão. Porque isso é o que fica, meu irmão. Nós devemos andar em comunhão com Cristo, fazendo a obra de Deus em praticidade, não apenas de boca, mas de coração, para que os homens possam ver que Cristo resplandece em nossas vidas, que Cristo é o nosso Senhor e nosso guia, que nós somos verdadeiramente filhos de Deus e por isso professamos, meu irmão, e fazemos coisas diferentes que o mundo faz, porque as nossas coisas que fazemos, tudo aquilo que nós fazemos, tem que ser para a glória de Deus e que seja para honrar ao nosso Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Então, que Deus abençoe os irmãos. Até a nossa próxima aula subsídio do seu canal EBD Fácil e Motivadora. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula. Amém.